Boa noite a todos. Vamos começar o estudo de hoje com a prece. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, que possamos, Mestre, unir nossos pensamentos e nossas vibrações de amor por todos aqueles que estão nos leitos de dores, por aqueles que acabam de desencarnar, que recebam, Pai, o nosso carinho, a nossa vibração, que possam, Senhor, sentir-se acolhidos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Pai, a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Mestre, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em novas tentações e novos erros. Livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. No nosso estudo de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, preces pelos que já não são da terra, por alguém que acaba de morrer. Prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Também tem por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e, desse modo, abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo ao despertar. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na quantidade das palavras que se profiram mais ou menos pomposamente, em que a miúde nenhuma parte toma o coração. As preces que deste se elevam ressoam em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Então aqui os espíritos falam da importância da prece a um espírito que acaba de desencarnar, né? Graças à doutrina espírita, nós temos aí o conhecimento da vida após a morte, um conhecimento consolador que nos faz aí ver esperança na vida futura, nos faz perceber que não existe um fim, que tudo se renova, não é? Então a prece para um espírito que acaba de desencarnar é muito importante, porque o espírito ainda precisa sentir-se acolhido, sentir-se querido, né? Para que ele consiga se despertar do plano espiritual mais tranquilo. Então é importante que a gente mantenha a vibração de amor e de carinho durante todo esse processo de luto, né? Todo esse processo de velório, todo esse processo aí de saudade que a gente sente por aqueles que partiram. Então é importante que a prece aqui o Espírito coloca seja sincera, não é? Aquela prece do coração mesmo, e nada de muitas palavras pomposas que não tem nada a ver com o que nós estamos sentindo, né? Então eles falam daqui da importância da gente trazer, né, essa vibração de amor em nossas palavras. E a gente sabe que o momento do desencarne é um momento muito confuso para muitos espíritos, né? Principalmente porque demora um tempo para compreender o que está acontecendo, não é verdade? Então é um momento que a gente mais precisa vibrar. Temos no Livro dos Espíritos um capítulo que fala da perda de entes queridos. E Kardec faz essa pergunta aos espíritos: a perda de entes queridos
não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quando ela é irreparável e independe da nossa vontade? Então aqui ele fala do sofrimento que nós sentimos na perda de um ente querido. Nós sabemos que com essa pandemia, muitas famílias estão perdendo seus entes queridos. Então é importante a gente adquirir esse conhecimento, né? Até para poder consolar, para poder confortar um coração desses que estão passando por essa dificuldade. Então os espíritos respondem: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova de expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos, que meio que os espíritos estão falando, a prece. Nós podemos acalmar, né, através da prece, pedir para que esse espírito sinta a ajuda dos espíritos, pedir para que ele se acalme, que tudo vai ficar bem, que a vida continua. São palavras que a gente pode dizer durante a prece, que certamente chegará até esse espírito querido que acaba de desencarnar. Aí vem um comentário de Kardec, que é assim muito esclarecedor, né? Vou ler aqui para vocês. Estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenha deixado esta vida é lamentar que ele seja feliz. Dois amigos estão presos na mesma cadeia. Ambos devem ter um dia a liberdade, mas um deles a obtém primeiro. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse por ter o seu amigo se libertado antes? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição ao querer que o outro partilhasse por mais tempo do seu cativeiro e dos seus sofrimentos? O mesmo acontece entre dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro foi o primeiro a se libertar e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento que também nos libertaremos. Faremos outra comparação. Tendes um amigo que ao vosso lado se encontra em situação penosa. Sua saúde ou seu interesse exige que vá para outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Dessa maneira, ele não estará mais ao vosso lado durante algum tempo, mas estareis sempre em correspondência com ele. A separação não será mais que material. Ficareis aborrecido com o seu afastamento, que é para o seu bem? Veja, Kardec faz a gente refletir sobre duas situações, né? A primeira situação de dois amigos que estão encarcerados, pagando ali uma penitência. É claro que um vai sair primeiro. Aquele que continua preso vai ficar triste porque o amigo já se libertou daquela situação difícil? É egoísmo da nossa parte, né? Então a gente pode fazer um comparativo com a situação do desencarne. Nós sabemos que o mundo que a gente vive é uma escola, nós estamos aqui só de passagem. Nós estamos aqui para buscarmos aprender e principalmente reparar erros antigos de outras existências. Então nós estamos aqui por um tempo. A nossa verdadeira morada é a pátria espiritual. Então temos que estar aí no momento do desencarne, agradecidos a Deus pela oportunidade que aquele ente querido teve de reencarnar, de estar conosco, agradecer verdadeiramente por ter convivido aquele tempo com aquele ente tão querido e principalmente
elevar o nosso pensamento para que ele se sinta feliz de estar agora de retorno à verdadeira pátria espiritual. Não é fácil, porque é uma separação muitas vezes dolorosa, mas a gente tem aí relatos da doutrina que nos esclarece que é também uma separação passageira. Vamos nos reencontrar, vamos estar juntos novamente, não é? E depois Kardec faz uma segunda comparação, que é a comparação que hoje a nossa realidade nos permite até vivenciar. Quantos companheiros, amigos, familiares mudam para outro país? Nós vemos muito essa situação hoje em dia, né? As pessoas mudam de país e a gente não fica feliz com essa mudança porque sabe que para aquela pessoa é uma evolução, né? É um prêmio, é uma oportunidade de trabalhar e de conhecer uma nova cultura. Então nós nos felicitamos, nós ficamos felizes com uma situação dessa. Ainda mais hoje que podemos nos comunicar, vamos estar o tempo todo comunicando com essas pessoas. O mesmo acontece com o desencarne, a gente também pode se comunicar com aqueles que já se foram, pelo pensamento, pela prece. A prece é um poderoso meio de comunicação. A gente faz a prece e ela chega, não é? No livro Nosso Lar, quantos relatos, né? O próprio André Luiz, a prece que ele recebeu de uma das suas pacientes, né? O ajudou muito na pátria espiritual. Aí tem um outro relato de uma moça nova também, que desencarnou ainda noiva, né? E a prece da sua mãe a confortou lá na pátria espiritual. Então a prece é um meio muito eficaz de comunicação, né? Porque ela nada mais traduz o nosso pensamento. E o pensamento tem movimento, tem força, né? Tem capacidade de chegar até aqueles que nós amamos. Então, usar esse recurso da prece é importantíssimo, não é? E aí Kardec continua com os seus comentários, né? A doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá quanto à vida futura, a presença ao nosso redor dos seres aos quais amamos, a continuidade da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações que nos permite entreter com eles, nos oferece uma suprema consolação, numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor, com os quais pode comunicar-se. Suportamos impacientemente as tribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que supomos não as poder suportar. Não obstante, se as suportarmos com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas lamentações, haveremos de nos felicitar quando estivermos fora desta prisão terrena, como o paciente que sofria se felicita ao se ver curado, por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. Então veja, mais conhecimento aí pra gente, né? A doutrina nos esclarece que não estamos sozinhos e no momento de desencarne, por mais que pareça solitária essa passagem, também não estamos sozinhos, estamos rodeados de amigos espirituais, nossos espíritos protetores, espíritos familiares, não é? Fora os espíritos que são encarregados no trabalho da separação do espírito e do corpo. Então não estamos sozinhos. A doutrina aí, como Kardec diz, nas provas patentes, né, de vários relatos, de vários casos que a doutrina estudou e trouxe para que a gente pudesse compreender melhor, tanto esclarecimento sobre isso. Não estamos sozinhos, não estamos isolados.
Então, o momento do desencarne, por mais que seja desconhecido para nós, enquanto espíritos encarnados, porque como espíritos nós já desencarnamos outras vezes, mas para este momento ele é novo, porque nós não nos recordamos das vidas passadas. Mas é um momento em que nós estamos ali sendo acolhidos por muitos espíritos que estão ali para nos assistir, para nos proteger. Tantos relatos nos livros de André Luiz sobre vários desencarnes, né? Importante a gente compreender que não existe abandono, né? Por mais que a gente ainda tenha receio desse momento do retorno à nossa verdadeira morada, temos que nos conscientizar de que não estamos sozinhos, que estamos sendo amparados e que a nossa prece nesse momento auxilia o espírito desencarnado a compreender melhor o que está acontecendo à sua volta, né? Esse capítulo do Livro dos Espíritos nos esclarece muito sobre este momento da separação do espírito do corpo, né? O quão nós imaginamos ser doloroso, mas o quanto o conhecimento que nós temos por bênção de Deus na doutrina espírita muito nos facilita nesse momento, porque já compreendemos que não tem um fim, que continuamos, que a nossa essência permanece, que o que fica é apenas uma roupagem, uma vestimenta, não é? Então, no momento que nós passamos por essa prova da perda de um ente querido, é o momento que nós temos que nos voltar aos conhecimentos espirituais e permanecermos firmes, porque a nossa vibração interfere, né, no restabelecimento daquele espírito que acaba de desencarnar. É importantíssimo que nós mantenhamos a fé, a confiança em Deus, aceitando os desígnios de Deus, né, para que o espírito que é ligado a nós pelo coração, pela afeição, também possa se tranquilizar. Se nós nos desesperamos, se nós nos revoltamos, fica muito difícil para que os espíritos benfeitores trabalhem com aquele ente querido nosso. Então a gente precisa facilitar esse trabalho através da prece. Por isso a importância da prece sempre. Então vamos aí, cada notícia que nós temos de inúmeras pessoas desencarnando num único dia, que possamos vibrar por todos e ter a certeza que todos estão sendo acolhidos, todos estão sendo amparados, todos estão sendo assistidos, que ninguém está sozinho. Então, nessa confiança, vamos fazendo a prece e mantendo o pensamento na fé e na esperança de que tudo está sendo amparado por Deus. Uma boa noite, até a próxima semana. Boa noite a todos. Mais do que nunca sentimos necessidade de nos elevar acima do que paira em torno, em que vemos tantos conflitos, em que parece que as pessoas desaprenderam a conversar. É bem o quadro metafórico das profecias de Jesus que nos alertaram para essa desestruturação que o ser humano ia viver. E mais do que nunca precisamos da arte, que eleva e que trabalha os sentimentos. Pensando nisso, vamos ver no livro Obras Póstumas, em que temos um estudo de Kardec sobre as artes em geral, em que ele fala da influência perniciosa das ideias materialistas e os prejuízos que essas ideias têm trazido para a arte. Então ele começa falando de uma notícia dada num correio de Paris. Então, lê-se na seção Correio de Paris do Mundo Ilustrado,
de 19 de dezembro de 1868, Carmouche escreveu mais de 200 comédias e vaudeville, e quando muito, o nosso tempo apenas lhe conhecerá o nome. É que a glória dramática que tantas cobiças desperta é terrivelmente fugaz. A menos que um autor haja produzido excepcionais obras-primas, condenado se acha a ver seu nome cair no esquecimento logo que ele deixe de estar no campo de batalha. Mesmo durante a luta, a maioria lhe ignora a existência. Com efeito, o público, quando lê o cartaz, apenas atenta no título da peça, pouco lhe importa o nome de quem a escreveu. Bem poucas vezes vos lembrareis do nome do autor de uma obra interessante que guardais na memória. E quanto mais entrardes pela vida, tanto mais assim será, pois que as preocupações de ordem material cada vez mais se sobrepõem aos interesses artísticos. Precisamente a esse propósito, Carmouche contava uma anedota típica. Conversando, dizia, com o meu livreiro acerca do seu comérciozinho, ele se manifestava assim: "Isso não vai mal, meu senhor, mas modifica-se. Os artigos que se vendem já não são mais os mesmos de antes. Outrora, quando me surgia um rapaz de 18 anos, 9 vezes em 10 era à procura de um dicionário de rimas. Hoje é para me pedir um manual das operações da bolsa." As preocupações de ordem material, diz Kardec, se sobrepõem aos interesses artísticos. Mas como não ser assim quando os maiores esforços se fazem para concentrar todos os pensamentos do homem na vida carnal e para destruir nele toda esperança, toda aspiração que ultrapasse essa existência? É lógica, inevitável, semelhante consequência para aquele que nada vê fora do círculo estreito da efêmera vida presente. Quando a criatura nada percebe atrás de si, nada diante de si, nada acima de si, em que pode ela concentrar seus pensamentos, senão no ponto onde se encontra? O que há de sublime na arte é a poesia do ideal, que nos transporta para fora da esfera acanhada de nossas atividades. Mas o ideal paira exatamente nessa região extramaterial, onde só se penetra pelo pensamento, que é a vista corporal. Aliás, que a vista corporal não pode varar, mas que a imaginação concebe. Ora, que inspiração pode o espírito aurir da ideia do nada? O pintor, que unicamente houvesse visto o céu brumoso, as estepes áridas e monótonas da Sibéria, e que julgasse estar ali todo o universo, poderia conceber e descrever o brilho e a riqueza de tons da natureza tropical? Como querereis que os vossos artistas e os vossos poetas vos transportem a regiões que eles não veem com os olhos da alma, que não compreendem e nas quais nem mesmo creem? O espírito somente poderá identificar-se com o que sabe ou crê ser a verdade, e essa verdade, embora de ordem moral, se lhe torna uma realidade que tanto melhor ele exprime, quanto melhor a sente. Se a inteligência da coisa junta à flexibilidade do talento, faz que suas próprias impressões se transmitam às almas dos outros. Mas que impressões pode provocar nos outros aquele que não as tem? Para o materialista, a realidade é a terra,
Seu corpo é tudo, pois que além dele não há mais nada, visto que a sua própria mente se extingue com a desorganização da matéria, como o fogo com o combustível. Não pode, portanto, com a linguagem da arte, exprimir senão o que vê e sente. Ora, se ele só vê e sente a matéria tangível, unicamente isso lhe é possível exprimir. Nada pode aurir de onde apenas vê o vazio. Se aventura por este mundo que lhe é desconhecido, entra aí como cego, e por mais esforços que empregue para elevar-se ao idealismo, ao diapasão do idealismo, não pode desprender-se da terra como um pássaro sem asas. A decadência das artes neste século resultou inevitavelmente da concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais, concentração essa que a seu turno é o resultado da ausência de toda a crença, de toda a fé na espiritualidade do ser. O século apenas colhe o que semeou. Quem semeia pedras não pode colher frutas. As artes não sairão do torpor em que jazem, senão por meio de uma reação no sentido das ideias espiritualistas. Como poderiam o pintor, o poeta, o literato, o músico ligar seus nomes a obras duráveis, quando em sua maioria eles próprios não creem no futuro de seus trabalhos? Quando não se apercebem de que a lei do progresso, força invencível, que arrasta os universos pela estrada do infinito, lhes pede mais do que pálidas cópias das criações magistrais dos artistas dos tempos idos? Toda a gente se lembra dos Fídias, dos Apeles, dos Rafaéis, dos Miguéis, dos Michelângelos, luminosos faróis que se destacam da obscuridade dos séculos idos, como fulgurantes estrelas em meio de profundas trevas. Mas quem se lembrará de notar a claridade de uma lâmpada a lutar contra o brilho do sol de um dia de verão? O mundo caminhou a passos gigantescos desde os tempos históricos. Os filósofos dos povos primitivos gradualmente se transformaram. As artes que se apoiam nas filosofias, que lhes são a consagração idealizada, também tiveram que se modificar e transformar. É matematicamente certo dizer-se que, sem crença, as artes carecem de vitalidade e que toda transformação filosófica acarreta necessariamente uma transformação artística paralela. Em todas as épocas de transformação, as artes periclitam, porque a crença em que se estribam não basta às aspirações engrandecidas da humanidade. E porque, não estando ainda adotadas pela grande maioria dos homens os novos princípios, os artistas não ousam explorar, senão de modo hesitante, a mina desconhecida que se lhes abre sob os passos. Durante as épocas primitivas, em que os homens unicamente conheciam a vida material, em que a filosofia divinizava a natureza, a arte buscou, antes de tudo, a perfeição da forma. A beleza corporal era, então, a qualidade capital. A arte se aplicou em a reproduzir e idealizar. Mais tarde, a filosofia enveredou por nova senda. Os homens, progredindo, reconheceram que acima da matéria havia uma potência criadora e organizadora, que recompensava os bons, punia os maus
e fazia da caridade uma lei. Um mundo novo, o mundo moral se edificou sobre as ruínas do mundo antigo. Dessa transformação nasceu uma arte nova, que fez palpitar-se a alma sob a forma e junto à percepção plástica a expressão de sentimentos que os antigos desconheceram. A ideia viveu sob a matéria, mas revestiu as formas severas da filosofia em que a arte se inspirava. Às tragédias de Ésquilo, aos mármores de Milo, sucederam as descrições e as pinturas das torturas físicas e morais dos condenados. A arte se elevou, revestiu caráter grandioso e sublime, porém ainda sombrio. Ela está toda, com efeito, na pintura do inferno e do céu da Idade Média, na de sofrimentos eternos ou de uma beatitude muito distante, colocada tão alto que nos parece quase inacessível. É talvez por isso que ela nos toca tão pouco, quando a vemos reproduzida na tela ou no mármore. Também hoje, ninguém ousaria contestá-lo. O mundo está num período de transição, em que os hábitos obsoletos, as crenças precárias do passado e as verdades novas que lhes são progressivamente desvendadas. Assim como a arte cristã sucedeu à arte pagã, transformando-a, a arte espírita será o complemento e a transformação da arte cristã. Bem, aqui façamos uma pausa. Quando Kardec fala da arte cristã, refere-se à arte da Igreja, que acentua um inferno de sofrimentos eternos ou um paraíso tão distante, quase impossível de se alcançar. Quando ele coloca que essa arte cristã será completada e transformada pela arte espírita, devemos compreender que os conhecimentos trazidos de uma forma mais clara pelo Espiritismo libertará o homem das algemas que o prendem à terra, e o artista, independente do seu credo, mas banhado pelas claridades da imortalidade, alçará voos mais altos. Voltemos a Kardec. O Espiritismo efetivamente nos mostra o porvir sob uma luz nova e mais ao nosso alcance. Por ele a felicidade está mais perto de nós, está ao nosso lado, nos espíritos que nos cercam e que jamais deixaram de estar em relação conosco. A morada dos eleitos, a dos condenados, já não se acham insuladas. Há incessante solidariedade entre o céu e a terra, entre todos os mundos e todos os universos. A aventura consiste no amor mútuo de todas as criaturas que chegam à perfeição e numa constante atividade com o objetivo de instruir e conduzir àquela mesma perfeição os que se tornaram retardatários. O inferno está no próprio coração do culpado, que tem nos remorsos o seu castigo, não mais todavia eterno. E ao mal, que toma o caminho do arrependimento, se depara de novo a esperança, sublime consolação dos desgraçados. Que inesgotáveis fontes de inspiração para a arte! Que obras-primas de todos os gêneros as novas ideias suscitarão pela reprodução das múltiplas e tão variadas cenas da vida espiritual? Em vez de representar despojos frios e inanimados, ver-se-á uma mãe tendo ao lado o filho adorado em sua forma radiosa e etérea. A vítima
a perdoar ao seu algoz, o criminoso a fugir em vão do quadro doloroso sempre presente aos olhos de suas ações culposas. O insulamento do egoísta e do orgulhoso em meio da multidão. A perturbação do espírito quando retorna à vida espiritual, etc, etc, coloca Kardec. E se o artista quiser elevar-se acima da esfera terrestre, aos mundos superiores, verdadeiros Édens, onde os espíritos adiantados gozam da felicidade que conquistaram, ou se desejar reproduzir alguns aspectos dos mundos inferiores, verdadeiros infernos, onde reinam soberanamente as paixões, que cenas emocionantes, que quadros palpitantes de interesse se lhe depararão? Sem dúvida, o Espiritismo abre à arte um campo inteiramente novo, imenso e ainda inexplorado. Quando o artista houver de reproduzir com convicção o mundo espiritual, aurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações, e seu nome viverá nos séculos vindouros, porque às preocupações de ordem material e efêmeras da vida presente sobreporá o estado da vida futura e eterna da alma. Não permitamos então, nos permitamos então, busquemos com frequência a arte que eleva, que nos ajuda a buscarmos o alto e retornarmos desses voos mais fortalecidos, mais sensibilizados, porque não fomos criados para nos rastejar como vermes, e sim para alçarmos voos mais altos. E assim, com muita confiança, elevemos a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que tenhamos uma noite de paz.